alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o nosso texto de apoio ou os slides que trazem o itinerário da nossa aula. Esta aula aqui não repete o texto da revista. A nossa proposta é precisamente dar subsídios complementares aos amados irmãos. O portal Escola Dominical trabalha em várias frentes. Nesta faixa etária dos adultos, nós disponibilizamos 5 ou 6 textos de aula. Alguns repetindo o texto da revista, outros não. Alguns mais longos, outros mais curtos, dentro da disponibilidade e da característica de cada professor da Escola Bíblica Dominical. Mas, durante a semana, também disponibilizamos textos de aula e textos de apoio, e material de apoio, e videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Tudo no portal Escola Dominical, site portalebd.org.br. Também, durante a semana, colocamos à disposição dos irmãos breves comentários em áudio das leituras diárias, que são sugeridas nas lições bíblicas, onde o irmão tem um momento devocional e ainda angaria informações para a lição da Escola Bíblica Dominical. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos às questões feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder para o irmão, nós não nos comprometemos com esta resposta. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para participar presencialmente ou interativamente na transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Os embates entre a igreja e o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso a igreja é um corpo estranho no mundo. E todo corpo estranho é atacado pelo organismo. Não é assim que acontece com uma bactéria, com um vírus, com um protozoário que entra no nosso organismo, no nosso corpo? Ele é combatido pelo nosso corpo, porque ele é um elemento estranho. A igreja é um elemento estranho no mundo, porque o mundo está no maligno e a igreja é o corpo de Cristo. O mundo é o império da morte e a igreja é o corpo de Cristo, que é a vida. O mundo está no pecado, a igreja está salva do pecado, tem vida eterna. Então, há uma oposição, há um combate, e por isso nós temos que saber como viver neste mundo. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, na capital da República. Ele também é o presidente do Conselho de Educação Religiosa da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e é o vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. E nós estamos no terceiro bloco do trimestre, onde nós estamos analisando a distorção, a deformação que o mundo faz a respeito da sexualidade. E esta deformação a respeito da sexualidade, nós estamos estudando aqui em 3 lições, na verdade são 4 lições. Né? Em 3 lições, nós estamos vendo diretamente a questão da sexualidade. E depois, na última lição, que é a próxima,
nós estaremos vendo sobre as distorções a respeito do próprio corpo, do próprio corpo humano. Mas nós já estudamos na lição de número 6 a deformação do papel do homem. Na lição passada, na lição número 7, nós estudamos sobre a deformação do papel da mulher. E hoje nós vamos falar da deformação da própria ideia de sexo. E a nossa lição de hoje é transgêneros. Que transrealidade é essa? É a questão da ideologia de gênero. É a questão que tem hoje sido a pauta de grande parte do mundo. É um mundo que é contrário à igreja, o mundo que está às vésperas de ser governado pelo anticristo, o mundo do aumento da iniquidade, é um mundo que abraça a ideologia de gênero, que abraça esta aberração, esta grande mentira que Satanás coloca e está impondo esta agenda para todos os mundos. Lembrando que esta questão da ideologia de gênero, da diversidade sexual, ela é um dos componentes da chamada Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Esta agenda que nada mais é do que o programa de governo do anticristo. Não nos iludamos, irmãos. Jesus está às portas e precisamos estar em comunhão com ele, vivendo uma vida de santidade, vivendo para ele, porque brevemente ele virá nos buscar. Transgêneros. Que transrealidade é essa? Para falarmos sobre esta deformação da própria sexualidade, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar, como nós temos feito nestas duas últimas lições, que Deus, quando criou o homem sexual. O texto bíblico é muito claro. Gênesis 1 e 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O texto bíblico não nos deixa nenhuma dúvida de que Deus criou o homem sexuado. Nós já vimos nas duas aulas passadas que sexo significa parte. A palavra sexo significa parte. Deus, como que partiu a humanidade. Fez com que o ser humano fosse uma parte, que se complementasse com a outra parte. Deus fez macho e fêmea, para que eles formassem uma unidade. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, nós já notamos aqui que um homem se completa com uma mulher. É aquela história da peça do quebra-cabeça. Uma peça se une a outra peça. Só aquela peça se une àquela peça. Quebra-cabeça, às vezes, tem centenas de peças, mas só uma peça se une à outra peça e se completam e montam a unidade. E quando há unidade, nós temos união. Um homem é completado pela mulher. A mulher é completada
pelo homem. E quando um homem e uma mulher se completam, nós temos a unidade. Por isso que o homem é uma parte e a mulher é outra parte. É a fração que nós estudamos em matemática. As partes formam a unidade. Aquele bolo daquela minha aula de matemática, que eu já falei para os irmãos, né? Cada pedaço unido forma a unidade. Assim Deus criou. E a Bíblia diz que foi Deus quem criou. Então, a sexualidade não é algo escolhido pelo homem. A sexualidade é algo que é criado por Deus. Deus é quem cria o macho, Deus é quem cria a fêmea. Portanto, quando eu sou formado, quando o espermatozoide de meu pai e o óvulo de minha mãe se unem, gera-se uma nova pessoa. E esta nova pessoa será ou macho ou fêmea. Não existe outra possibilidade. Alguém pode dizer, não, mas existe a questão do hermafrodita, que já é uma questão raríssima. É aquela pessoa que possui órgãos dos dois sexos. É em primeiro lugar, uma anomalia. É a mesma coisa. Existem pessoas que nascem com duas cabeças. Existem pessoas que nascem com três pernas. Mas são anomalias. São deficiências. E isso não é a regra geral. E mesmo quando ocorre o hermafroditismo, sempre o que nós temos é a prevalência e muito grande de um sexo em relação ao outro. Na verdade, nós temos órgãos sexuais desenvolvidos de uma parte e órgão sexual atrofiado da outra parte. E o que normalmente se faz é a remoção do órgão atrofiado e depois um tratamento no momento da adolescência, porque também haverá distorções hormonais. Mas isto tudo administrado. E isto tudo raro. Não é porque algumas pessoas nascem com duas cabeças que nós vamos dizer que a pessoa escolhe ter uma cabeça ou duas, ou que tanto faz ter uma cabeça ou duas, que é normal tanto ter uma cabeça quanto duas, que é normal eu ter braços ou não ter braços. É evidente que estes casos que acontecem são anomalias. É algo fora da regra, algo fora do normal, algo que é excepcional. O mesmo acontece aqui com essa questão do hermafroditismo. Então, nós não podemos raciocinar, né? E outra coisa, a pessoa é hermafrodita, quer dizer, ela nasce com os dois órgãos, não porque escolheu, nem porque quis, mas porque houve um acidente da natureza. E todos nós sabemos que estas anomalias, estas deficiências, estas anormalidades, elas têm uma causa. Qual é a causa? O pecado.
O pecado entrando no mundo fez com que houvesse a doença, houvesse a anomalia, porque isso são resultados da própria corrupção orgânica. E essa corrupção orgânica, ela é decorrente do pecado. Antes do pecado, homem e mulher não ficavam velhos. Antes do pecado, homem e mulher, eles não ficavam doentes. Por quê? Diz a maior parte dos estudiosos da Bíblia, porque tinham acesso à árvore da vida. Veja lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus providenciou ao homem um lugar de delícias, que era o jardim do Éden, e lá ele colocou toda a árvore boa para a comida, ou seja, providenciou o sustento material do homem. Toda a árvore agradável à vista, providenciou todas as condições psicologicamente favoráveis ao homem. Mas ele também colocou a árvore da vida no meio do jardim. E por que esta árvore da vida? Qual o papel dela? Nós notamos que o papel dela era precisamente o de manutenção da saúde e da juventude do homem. Porque depois que o homem pecou, Deus disse, Gênesis 3:19, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Só depois que pecou é que o homem foi condenado a voltar ao pó de onde ele tinha sido tirado. Ou seja, só depois do pecado haveria a corrupção do corpo, do organismo. O organismo vai se envelhecendo, vai se enfraquecendo, até chegar ao ponto da pessoa morrer. Se ela não morre de uma doença, se ela não morre de um acidente, ela acaba morrendo naturalmente. Porque agora nada impede a sua corrupção, a sua degeneração. E Deus disse, Gênesis 3:22, o suor do teu rosto, que eu li é Gênesis 3:19. E em Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então veja que o acesso à árvore da vida, ao fruto da árvore da vida, mantinha o homem em vida, em saúde, em juventude. Então, a existência de anomalias no aspecto sexual, seja o hermafroditismo, seja distorções hormonais, tudo isso é consequência do pecado. Também não é fruto da escolha do homem. Não é uma opção do homem. São circunstâncias geradas na criação, na geração. Porque a sexualidade é algo que é determinada ao homem por Deus, pela natureza. Não é uma opção humana. Então, isso fica bem claro aqui logo no começo da palavra de Deus, e isto é
confirmado pela ciência. Agora, quando o homem peca, ele se torna escravo do pecado. E, ao pecar e se tornar escravo do pecado, ele passa a satisfazer os desejos do diabo. Porque ele se torna um filho do diabo. Porque o mundo é governado por Satanás, que é o Deus deste século, que é o príncipe deste mundo. E o homem, no pecado, tendo que satisfazer os desejos do diabo, e o desejo do diabo é se rebelar contra Deus. É fazer com que o homem esteja contrário a Deus. E o diabo ainda engana o homem dizendo que ele pode ser como Deus. É este espírito que a nossa lição tem trazido nesse trimestre, né? O espírito da Babilônia, esse espírito de rebeldia contra Deus, que faz com que o homem queira ser Deus ou se ache Deus, que faz com que o homem se recuse a glorificar a Deus, é ele quem traz toda a deturpação com relação à sexualidade. Porque se a sexualidade ela é determinada por Deus, é evidente que o mundo vai se voltar contra esta sexualidade. O mundo vai se rebelar contra este elemento que é um elemento singular da humanidade, né? O ser humano é o único ser moral, é o único ser que discerne entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, que é sexuado. Então, evidentemente, o maligno irá trabalhar dentro para deturpar, para alterar a moral sexual. Como o homem é sexuado e é o único ser moral sexuado, o inimigo das nossas almas, ele faz com que o homem se rebele contra a sexualidade estabelecida por Deus. E a sexualidade estabelecida por Deus é macho e fêmea se completam, se unem e se unem pelo casamento, que é perpétuo, que é monogâmico, e através da família formada pelo casamento se cumprem os propósitos de Deus, que é a frutificação, que é a multiplicação, que é o enchimento da terra, que é a sujeição da terra e a dominação sobre a criação terrena. Ora, como o diabo ele é contrário a Deus e adversário de Deus, ele faz com que o homem, no pecado, no mundo, ele descumpra os propósitos divinos. É por isso que, em termos de sexualidade, em primeiro lugar, o diabo procura tirar a ideia da frutificação, que é produzir o fruto do Espírito. Então, através da sexualidade, o diabo procura fazer com que o homem peque, que o homem use a sua sexualidade para pecar. E aí nós temos, por primeiro, e já nos primeiros dias da humanidade, nós já vemos a depravação sexual. A sexualidade deixando de ser utilizada para a frutificação dos frutos do Espírito. E como é que a sexualidade pode ser usada para a frutificação do Espírito? Ora, quando homem e mulher se casam e geram filhos e criam um ambiente de amor a Deus e de amor ao próximo, nós temos a sexualidade sendo exercida
para a glória de Deus. Mas o que nós temos? O diabo, ele faz com que a sexualidade seja utilizada não para a glória de Deus, mas para o pecado. E aí nós temos a prostituição, nós temos a depravação sexual, nós temos a pornografia, nós temos a fornicação, nós temos o adultério. São todas atividades que envolvem a sexualidade e que não glorificam a Deus. Ao contrário, recusam glorificar a Deus. Isso nós já temos no tempo de Caim, né? No tempo antes do dilúvio. Veja que lá em Gênesis capítulo 4, versículo 19, nós já encontramos Lameque com 2 mulheres. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Aqui nós já temos o estabelecimento da bigamia, da poligamia, que não era o plano de Deus. Segundo a tradição judaica, nesta mesma época, nós temos o começo da prostituição. Porque lá em Gênesis 4:22 diz: e Zilá também teve a Tubal-Caim, mestra de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Naamá significa agradável. E a tradição judaica diz que Naamá foi a primeira prostituta. Depois, lá em Gênesis 6, nós já temos: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui nós temos, como já vimos em lição passada, a transformação da mulher em objeto sexual, em objeto de prazer. Como disse Jesus, retratando esse período lá no seu sermão escatológico, em Mateus 24 e 35 e 38, desculpe, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, toda essa depravação sexual, ela decorre do pecado, da deturpação da sexualidade. Então, a sexualidade que deveria servir para a frutificação, para a glória a Deus, para que os propósitos de Deus se realizassem, ela é deturpada, ela é degenerada, e ela passa a servir ao pecado. E o apóstolo Paulo nos indica que esta é a tendência do ser humano no pecado. Lá em Romanos capítulo 1, no versículo 23, ele diz que, aliás, no versículo 21, ele diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nós já temos estudado isto aqui, né? O Deus deste século, o diabo, cega o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem na palavra, não creem em Deus, e eles então começam a criar discursos enganosos e se iludir por esses discursos e se enganar por estas teorias, por estas ideologias, e o seu coração, que já é insensato, porque recusou a Deus, se obscurece. A mente se torna entenebrecida. Ele já não enxerga mais a verdade e a realidade. E aí o que acontece?
eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Romanos 1, 23. Caem na idolatria, passam a adorar deuses que são fruto da sua imaginação, porque a sua imaginação sua mente está envolvida, enganada pelas trevas espirituais. E aí, então, Deus os entrega às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui nós temos a depravação sexual. Aí é o que eu falei, a poligamia, a bigamia, o adultério, a fornicação, né? Um sexo produzido única e exclusivamente para prazer, para degeneração, para desonra do corpo. Por quê? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do Criador, que é bendita eternamente. Amém. Vejam que as orgias sexuais, elas estavam na antiguidade relacionadas aos cultos aos deuses. Culto a Baal, o culto a Dionísio, o culto a Baco, o culto a Azerá, eram todos envolvidos com prostituição, todos envolvidos com bacanais. Aliás, até a palavra bacanal, né, que é essa orgia sexual desregrada, vem de Baco, que era o culto ao deus do vinho, Baco. Então, toda essa... Nós encontramos em Israel os rapazes escandalosos, né, que eram prostitutos cultuais, eram pessoas que estavam ali para que se fizessem relações sexuais como parte da adoração a Baal, porque Baal era o deus da fertilidade. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua insensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E aí nós caímos na homossexualidade, no homossexualismo. Quando, então, varão com varão, principalmente, mas também mulher com mulher, eles passam a manter relações sexuais numa depravação sexual tamanha. E aí nós temos o segundo ponto que o diabo procura desfazer o que Deus quer. Porque a sexualidade também serve para quê? Para a procriação, que é o segundo propósito, multiplicação. E o terceiro propósito, o enchimento da terra. O que faz o diabo? Ele faz com que a sexualidade seja exercida única e exclusivamente para a desonra dos corpos, para o prazer, para a imundícia, e aí, então, nós temos o quê? Nós temos a desconexão entre o sexo e a procriação. As atividades sexuais são feitas não mais para a procriação. Isso não quer dizer que o sexo é apenas para a procriação. Não. O sexo, ele serve para a procriação e para o prazer também e para a união. A nossa declaração de fé, ela foi muito feliz ao falar sobre este assunto, né? Lá na declaração de fé, no capítulo 24, sobre a família, no item 1, na página 204, nós encontramos aqui, o casamento tem por propósitos a instituição da família matrimonial, a compensação mútua do casal, a procriação, o auxílio mútuo e continência e satisfação sexual. Nós vemos
E ele cita aqui, para confirmar essa afirmação, capítulo, 1 Coríntios 7:2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. E ainda diz assim: entendemos que o homem é unido sexualmente à sua esposa como resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas também para uma vivência afetuosa, agradável e prazerosa. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5:18. Dentro dos limites do uso natural do corpo e da pureza e da santidade. E para confirmar isso, nós lemos a declaração de fé, cita Romanos 1:26 e 27, que eu já li aqui, né? E cita também Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o sexo não é apenas para a procriação, mas ele tem que estar aberto à procriação. Mas o diabo não quer, porque o diabo é homicida desde o princípio. Ele quer destruir a humanidade. E o exercício de uma sexualidade sem procriação é a melhor forma. Se todas as pessoas se transformassem em homossexuais, o mundo acabaria em uma geração. Porque não haveria mais procriação. Não há como gerar-se um ser humano da união homossexual. E ela viola o princípio da multiplicação, o propósito da multiplicação e o propósito do enchimento da terra. Então, os irmãos veem como tudo isso é uma perversão, é uma distorção a respeito do modelo estabelecido por Deus. E o mundo que aumenta em iniquidade, veja que é um abismo, né? Um abismo chama outro abismo. Vem a idolatria traz a prostituição acaba levando à perversão sexual, que encontra na homossexualidade, no homossexualismo, o seu ponto máximo de rebeldia contra Deus. Mas como tudo que é ruim pode ficar pior, o diabo trabalha também dentro da ideia da indistinção entre homem e mulher. A inoculação do homossexualismo faz com que já se tenha a ideia de que tanto faz homem ou mulher. Não é homem se unindo à mulher. O homem pode se unir a um homem, a mulher pode se unir à mulher, porque homem e mulher são iguais, e eu tenho que terminar com essa distinção. E a ideia de terminar com essa distinção, com essa diferença que Deus estabeleceu, e por isso que é o máximo da rebeldia. A pessoa ela vai se rebelar contra a sua própria sexualidade, contra aquilo que Deus lhe fez. Deus o criou macho ou fêmea. E ele agora, primeiro, não exerce nem a função de macho nem de fêmea. Ele se recusa a se completar com o sexo oposto. Isso nós temos no homossexualismo. Primeiro, ele se recusa a se completar com alguém pelo casamento. Aí ele vai para a fornicação, vai para a prostituição, vai para o adultério. Depois, ele se recusa a se completar com o sexo oposto. Ele agora quer usar com pessoas do mesmo sexo,
porque ele diz que ele não. Ou então, ele é bissexual, tanto homem quanto mulher. Tudo isso é rebeldia contra o modelo divino. Mas aí vem o ponto mais alto ainda na rebeldia, um aprofundamento ainda maior. É quando ele mesmo se recusa a aceitar a ideia de sexo. Veja que o diabo, trabalhando com aquela ideia da indistinção entre homem e mulher, dizendo que homem e mulher são iguais e que não há diferença nenhuma entre eles, isso fez gerar, como nós vimos principalmente na aula passada, a ideia do feminismo. O feminismo veio para dizer que a mulher é igual ao homem, e nós vimos que, na verdade, o feminismo, que começa defendendo a igualdade de direitos, a igualdade de tratamento, e nós sabemos que essa inferioridade social da mulher é também decorrência do pecado, e só a eliminação do pecado vai tirar esta inferioridade social, e o feminismo, embora esteja certo ao dizer que há esta igualdade, se necessita essa igualdade de tratamento, ele está errado no remédio. Ele faz o bom diagnóstico, mas o remédio é a salvação em Jesus Cristo, pois só Jesus veio desfazer as obras do diabo. E a inferioridade social da mulher é decorrência da entrada do pecado no mundo, do sucesso que o diabo teve em tentar e o homem cair na tentação. Então, o feminismo ele traz o diagnóstico certo, mas o remédio errado. E porque acha que pela mudança social, pelas leis sociais, pela revolução, você vai fazer a mulher igual ao homem. Só que o feminismo, como tudo que sai do mundo, é sempre mentiroso e enganoso. Ele diz que a mulher tem que ser igual ao homem em tudo. E aí ela quer desfazer as diferenças naturais que existem entre homem e mulher. E foi o feminismo que, defendendo esta igualdade absoluta entre homem e mulher, é nessa ideia de que homem e mulher são absolutamente iguais, que não pode haver diferença entre masculino e feminino, é esse feminismo radical que dá origem à ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela tem como mãe a filósofa norte-americana Judith Butler. E Judith Butler, ela simplesmente caminha na lógica do feminismo. O feminismo dizia que homem e mulher são absolutamente iguais. O feminismo, vejam que o feminismo ele estava caminhando. Primeiro ele começou com a defesa do direito ao voto da mulher ter o mesmo direito de salário que o homem, é aquela ideia da igualdade de tratamento. Depois se começou a ampliar isso, a dizer que homem e mulher são absolutamente iguais. Uma filósofa francesa, grande líder feminista, Simone de Beauvoir, ela dizia que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. E aí começa com a ideia, que é uma ideia dos materialistas históricos, dos comunistas, dos marxistas, de que a sexualidade ela é construída socialmente. Nós já vimos isso em aula passada. Nós vimos que os marxistas tentam colocar na cabeça de que
essa ideia de diferença entre homem e mulher é uma opressão, é um sistema social de dominação e tem que ser demolido. É aquela história da mentira satânica. O homem se torna Deus. A Bíblia diz que é Deus que cria macho e fêmea. Agora o homem diz, eu que escolho, sou eu que defino se eu sou macho ou se eu sou fêmea. Porque não há diferença entre macho e fêmea. E é com base nesse pensamento que Judith Butler ela vai dizer o seguinte, que não vamos falar mais em sexo, vamos falar em gênero. Olha a mudança da palavra. Porque sexo dá ideia de parte, sexo dá ideia de natureza, sexo dá ideia de criação divina. Já a palavra gênero, que é adotada na gramática, né? Então, por exemplo, mesa é do gênero feminino em português, porque na construção da língua se colocam esses objetos assexuados ou no masculino ou no feminino. Nós vemos, por exemplo, que há muita divergência de gêneros entre o português e o alemão. Porque isso é uma criação humana. E quando ela muda a palavra sexo para a palavra gênero, ela está dizendo, não é Deus quem cria macho e fêmea, é o homem que escolhe. E ele também não escolhe macho e fêmea, ele escolhe ser o que quiser. E aí vem a ideia da nossa lição, dos transgêneros. É aquela pessoa que atravessa um gênero para outro. Ou ela, então, é um cisgênero. Ela quer ser homem e não tem um corpo masculino que acha que é mulher. Aí ela será um transgênero, porque ela se acha um homem e quer se achar... Ela tem um corpo de homem, mas ela se acha mulher, se sente mulher. Ou então ela se sente nem homem nem mulher, ela se sente um gato. Outro dia eu vi um vídeo de uma escola que está construindo um banheiro exclusivo para uma aluna que tem aí 10, 12 anos, que se sente um gato. É o gênero dela. É por isso que no Facebook já tem mais de 50 gêneros. Essa é a ideia que Judith Butler trouxe. Ela escreve assim, olha, gênero absorve totalmente o sexo. E cada um pode decidir que coisa quer ser em uma gama que já não prevê apenas duas possibilidades, homem ou mulher, mas 3, 5, 50 ou infinitas. Isso é ideologia de gênero. Você constrói a sua própria identidade de gênero, não é mais sexualidade. Porque se falar em sexualidade, você fala em parte, se falar em parte, você fala em fração, e aí você fala em unidade, e aí você vai lembrar que Deus criou macho e fêmea. Mas como o mundo está querendo esconder a verdade, como quando você recusa glorificar a Deus, a sua mente é entenebrecida, o seu entendimento é cegado pelo diabo, você é levado a crer que é você quem escolhe o que você quer ser na sua identidade de gênero. E como fazem sempre os ideólogos da mentira, procuram atingir as crianças. Já na tenra idade, fazer a cabeça das crianças para que elas não sejam dominadas e oprimidas
e sejam tratadas como homem ou como mulher, como menino ou como menina. Desde a tenra idade, ela tem que se libertar e saber que ela precisa ser o que ela quer ser. É por isso que as crianças estão sendo doutrinadas nas escolas, na mais tenra idade, desde a creche, nessa ideologia de gênero. Porque o objetivo é destruir a ideia de que se é homem ou se é mulher. É o máximo da rebeldia, diz o apóstolo Paulo. É quando a pessoa se rebela contra a própria sexualidade imprimida por Deus. E a ideologia de gênero é a rebeldia maior, porque se rebela contra a própria ideia de que existe uma sexualidade. Não se trata mais hoje de se negar a diferença entre homem e mulher. Se trata de negar que exista homem ou mulher. O que existe é o cisgênero masculino, o transgênero feminino, o cisgênero masculino, o neutro. Tanto que se está querendo, em alguns países já se tem, a proibição de se colocar o sexo da criança. Ela que depois vai colocar. Se trata, irmãos, de uma transrealidade. Eu gostei muito dessa expressão que o nosso comentarista colocou. É fugir da realidade. É negar a própria evidência das coisas. Você vê um indivíduo com barba, musculoso, corpo físico avantajado, e você já não sabe se ele é um homem. Porque se você se dirigir para ele e dizer: o que o senhor deseja? Ele pode se ofender, dizer: eu não sou senhor, eu sou senhora. Os irmãos, vejam a loucura que é isso. É fugir da realidade. Uma criança de 10 anos que diz que é um gato. Como está a mente desta pessoa? A que ponto? E dados da Sociedade Americana de Psiquiatria dizem que, desde que se foi implementada a ideologia de gênero nas escolas americanas, aumentou o número de suicídios entre entre adolescentes e pessoas no final na terceira, segunda e terceira infância e entre adolescentes. Por quê? Porque crianças estão sendo, leis também têm sido feitas para dizer que se a criança se acha, por exemplo, uma menina se acha um menino, ela possa, sem autorização dos pais, mandar retirar os seus órgãos sexuais ou fazer cirurgias, criando aí um órgão masculino postiço aí, ou o menino arrancar o órgão sexual masculino, isso com 5, 6, 7, 8 anos, justamente porque eles são bombardeados na escola com essa ideia de que eles é que escolhem o que eles querem ser. E é evidente que quando se chega na adolescência, os hormônios serão produzidos em contrário àquela escolha, porque não existe escolha. E como é que fica a cabeça daquela menino que diz que é menina e que agora começa a nascer barba nele? Como é que fica a cabeça de uma criança assim? Aí taca jogar hormônio nessa menina. São coisas absurdas, irmãos.
No esporte, nós temos visto isso. Homens que se sentem mulheres e querem competir com as mulheres. E é lógico que ganham tudo. E isso tem causado, inclusive, mais um problema para o mercado, para as mulheres. As mulheres esportistas hoje estão ganhando menos do que ganhavam antes, porque as equipes estão preferindo contratar os trans, que é lógico, eles que vão ganhar, porque eles têm mais força física. Isso está, inclusive, limitando o mercado das mulheres. O feminismo dá origem à ideologia de gênero que massacra as mulheres na sociedade. Isso é coisa típica do diabo, é a mentira, é o engano. Prometem a liberdade, o empoderamento feminino e, na verdade, estão diminuindo as oportunidades da mulher na sociedade. E, ao mesmo tempo, diminuindo a população, fazendo desaparecer o homem, o ser humano da face da Terra. Tudo contra os propósitos divinos. Tudo é isso, tudo isto que o diabo quer. O diabo quer que o homem não cumpra os propósitos de Deus. É uma transrealidade, quer dizer, não existe, irmãos. Nós entramos num mundo de ilusão, de mentira, de engano, onde as pessoas negam o que são. Existem barbaridades. Outro dia eu vi um caso de um homem de 40 anos lá nos Estados Unidos que se diz um bebê e que foi adotado como bebê por um casal. Irmãos, é coisa assim que a gente fica perplexo. Mas o que é isso? É o pecado, é o engano do diabo, é o espírito da Babilônia. O apóstolo Pedro, quando ele fala sobre os falsos mestres, ele diz assim, que eles, capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 12, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Aqui o texto se refere aos falsos mestres, mas estes são pessoas que se infiltram na igreja para enganar o povo. Essas pessoas, elas não estão na igreja, fazem questão de se declarar ateias, se declarar anticristãs, mas elas produzem o mesmo efeito dos falsos mestres. E a Bíblia diz que são animais irracionais. E eles criam outros animais irracionais. Uma criança que se diz um gato e uma escola que constrói um banheiro para esta criança, porque tem que ser um banheiro para um gato. É algo assim. Ai, meus, desculpe, mas é tanta loucura. Tanta loucura. Mas é isso que o diabo faz. Transforma todos em animais irracionais. E já nas suas orgias sexuais, eles se comportam como animais irracionais. Não há diferença nenhuma, irmãos,
entre relações sexuais perversas e as relações mantidas pelos animais irracionais. Aliás, já nos dias da antiguidade, na lei de Moisés, já foi dito para que as pessoas não se relacionassem com animais, a chamada zoofilia, que era muito comum em Canaã, entre os cananeus, os cananitas, e que hoje voltou a existir. Nunca deixou de existir, mas voltou a ter incentivo, estímulo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, um mundo de perversidade total, o mundo do aumento da iniquidade. A ideologia de gênero é o ápice da rebeldia contra Deus. E é a agenda que está se impondo em todo o mundo. É um sinal de que estamos às vésperas da volta de Jesus. E nós temos que ter todo cuidado com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas crianças, com os nossos jovens e adolescentes. É imperioso que a igreja venha combater a ideologia de gênero. E quando dizemos em combater a ideologia de gênero, não é tão somente lutar para que leis ou normas sejam aprovadas, não é simplesmente ir contra o kit gay, não é simplesmente votar em pessoas que são contrárias a isso. É algo muito mais importante. São os pais e a igreja educando as nossas crianças, as crianças dos nossos vizinhos, ocupando espaço nas escolas, usando a escola dominical, aumentando as atividades da igreja para ensinarmos a verdade. Porque a igreja, como mostra a capa da nossa revista, é aquele farol, é a luz do mundo, é a sentinela, é a torre da vigia. Nós temos que nos movimentar e ensinar às nações de que Deus criou macho e fêmea e de que há um propósito de Deus para o ser humano. Tomemos cuidado, irmãos, para que não sejamos apanhados por essa ideologia de gênero e que as novas gerações não sejam destruídas e transformadas em verdadeiros animais irracionais. Amém.